Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre as minhas leituras do mês passado, os livros que eu li no mês de junho, livro físico, livro digital, teve até também audiolivro que rolou no mês passado e foi um mês que rendeu bastante leitura boa, interessante pra eu trazer pra vocês. É claro que antes de eu compartilhar com vocês sobre as leituras, eu vou pedir pra você deixar aqui no seu curtir, se inscrever aqui no canal se ainda não estiver inscrito, aproveitar pra me seguir nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição e eu tenho uma novidade também pra compartilhar com vocês aqui no começo desse vídeo, que é que agora eu sou uma parceira embaixadora da Zerezes, que no caso é uma marca de óculos e esse aqui que eu estou usando, meu novo modelito, é de lá inclusive. Eu fechei essa parceria com eles, trazendo benefícios pra vocês. Eu não tô recebendo, né, por fazer essa parceria, na verdade eu recebo a cada vez que vocês usam o meu cupom ou fazem um pedido através do meu cupom que vai estar aqui na descrição. Eu vou deixar tudo detalhado aqui embaixo. Mas a coisa mais legal que eu tenho pra compartilhar é que, além de os óculos serem lindos, super estilosos. Tem vários modelos super estilosos no site. Modelos com grau, modelos de óculos de sol também, que se eu não me engano tem a opção de você colocar com grau. O meu, inclusive, aqui eu escolhi uma opção com clip-on que dá pra colocar na frente. E eu achei, gente, a qualidade muito boa do acetato, super forte, resistente. A lente veio perfeita. Esse era o meu grande receio quando eu fui fazer o meu pedido dos meus óculos pelo site. Por quê, né? Eu até então só tinha feito compras de óculos em óticas e lojas físicas. E aqui na minha cidade não tem lojas físicas da Zerezes, mas existem lojas físicas dessa empresa em várias cidades aqui do Brasil, então você pode conferir se tem aí na sua cidade também e ver pessoalmente, né, qual óculos vai ficar melhor pro seu rosto e tal. Mas a minha grande preocupação ao fazer o pedido dos meus óculos era com relação às lentes. Eu tinha muito medo de vir alguma coisa errada, sabe? Eu tenho aqui a receita do oftalmologista e eu fiz o pedido pelo site mesmo e é muito tranquilo. Tem todos os campos lá certinho, do jeito que vem na sua receita pra você preencher. Ou, se eu não me engano, também tem a opção de você fazer o upload da sua receita. Tem alguma coisa assim. E a medição da nossa distância ocular, assim, que a gente faz geralmente na ótica, também dá pra fazer online. Você faz através da webcam, vai ter uma medição que eles vão pedir pra você fazer ali com cartão de crédito ou alguma coisa parecida, e eles vão conseguir fazer a medição pelo próprio site, assim, o próprio software do site faz essa medição e veio perfeita, gente. A minha lente tá impecável, perfeita. Eu fiz também uma escolha de lente com filtro de luz azul, então também tem esse adicional que você pode pedir aí nas suas lentes. E a parte mais legal é que nesse mês de julho tá rolando promoção, porque é aniversário das Zerezes, eles estão completando 12 anos, então tá tendo oferta em vários modelos com até 50% de desconto, e vocês ainda têm descontos acumulativos, porque você pode usar o meu cupom dentro dessa compra desse produto que já vai estar em oferta, então você acaba tendo um desconto em cima de um desconto. Eu vou deixar aqui na descrição o meu cupom e também o link do site pra você ir lá conferir os modelos. Tem muitas opções, gente, muitas opções. E o mais legal também é que tem na descrição, assim, do produto, fotos de pessoas que já fizeram a compra desse óculos e deixaram ali o seu depoimento, né, a sua impressão, a sua experiência com esse modelo específico. Daí você pode ver. Tem também modelos com diferentes formatos de rosto usando esse óculos pra você ter uma noção de como ele pode funcionar pro seu rosto ou não. Enfim, tem várias opções de óculos e também formas de você definir se aquela escolha é a ideal pra você. O meu aqui é o modelo Fine, que tem inclusive essa estampa assim meio tartaruga, sabe? Ó, eu nunca tive um óculos com estampa tartaruga. Esse aqui é o primeiro. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Oh, meu Deus, não foca porque é muito fininho. Mas enfim, vocês conseguem ver, né, que é uma estampa meio de tartaruga e é a primeira vez que eu uso e eu achei lindíssimo. Aqui o modelo do meu é o Fine com a estampa chamada Cuore. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar o link dos meus óculos aqui na descrição também pra você dar uma olhada. E é isso. Então, essa era a novidade. Sou embaixadora das Zerezes e cada vez que você fizer compra através do meu cupom, eu vou receber, então, uma comissão. E daí você também consegue desconto, né, na compra. É uma via de mão dupla. Então, aproveita aí se você tiver, né, precisando comprar um óculos. A gente que é leitor tá sempre precisando de óculos. Então, se você tiver precisando trocar seus óculos ou fazer seus óculos pela primeira vez ou conhece alguém que vai fazer, enfim, dá pra eles lá o site das Zerezes, manda também o meu cupom e dá uma olhada também nos modelos, porque eles são todos muito lindos. Eu fiquei apaixonada e muito indecisa sobre qual escolher. Libriana não tem decisão fácil. Enfim, recados dados, vamos então conversar agora sobre as minhas leituras desse mês. Eu vou começar comentando um pouco com vocês sobre a minha leitura, que foi do Clube do Livro, né? O meu Clube do Livro, que é um dos benefícios do meu apoio lá do Catarse. Pra quem não conhece, o Catarse é um apoio coletivo, é uma forma de você apoiar o meu trabalho e em troca receber alguns benefícios. Eu sempre deixo o link aqui na descrição dos vídeos, então se você quiser saber melhor quais são os benefícios, quais são as modalidades, tá aqui na descrição. Uma das modalidades tem o benefício da leitura coletiva e no mês passado nós lemos o livro 7 Dias em Junho, da Tia Williams. Esse livro que inclusive saiu no Clube do Livro da Reese Witherspoon e foi uma leitura muito, assim, elogiada pelas pessoas. Eu tava com altas expectativas a respeito desse romance e confesso que, assim, fui com expectativas
expectativas, mas sem saber exatamente o que eu iria encontrar nesse livro. Eu sabia muito pouco sobre sinopse, sobre qual seria, né, o tema da história, se teria um tema. Eu sabia só que era um romance mais adulto. Entrei na leitura sabendo isso. E eu fui muito positivamente surpreendida com essa história. Porque que a gente tem um livro que tem tantas camadas, tantos assuntos que a autora trabalha dentro da trama, que me pegaram muito de surpresa. Eu fiquei muito positivamente surpresa com essa história, em que a gente vai ter a história de dois protagonistas, assim, porque a gente tem, eu falo protagonista porque a gente tem a narrativa meio que mudando a perspectiva, né, de cada um deles ali. A protagonista desse livro é a Eva. Ela é uma escritora que tá quase publicando seu 15º livro, que faz parte de uma série de livros de muito sucesso, uma série de livros de romance sobrenatural. Então tem tipo uma fantasia assim que ela cria, né, uma mitologia, enfim, uma história sobrenatural que ela criou ali que fez muito sucesso. E ela escreve essa série há muitos anos, desde que ela era tipo assim, tava saindo da adolescência. Então ela, enfim, fez muito sucesso com essa série e tá ali nesse momento, né, de quase publicar o seu 15º livro, mas a gente vai entendendo que existem algumas coisas na vida dessa mulher que tornam a vida dela muito particular, pra dizer o mínimo. Essa mulher, ela tem uma filha de 12 anos, então a gente tem também ali muito da presença dessa pré-adolescente na história, trazendo uma comicidade de um jeito muito legal, porque a gente tem aqui aquele comportamento meio que tenta ser, sabe, maduro demais pra sua idade, só que aqui funcionou de um jeito muito legal, porque essa menina, ela tem umas tiradas, assim, muito boas ao longo da leitura. Então, o que eu comecei no livro achando que seria uma coisa forçada, se mostrou sendo algo muito natural e muito positivo dentro da história. Enfim, temos essa mulher, mãe solo, que tá ali criando essa menina, né, essa adolescente, lidando com a sua carreira de autora, e também tendo algumas dúvidas a respeito do seu trabalho, né, do que ela tá realmente querendo escrever, porque essa série dela acompanhou ela por boa parte da vida dela, e conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai entendendo as raízes dessa história, de onde vem, né, a inspiração para que ela tenha escrito essa história, e os protagonistas ali da história seriam baseados em pessoas da vida real. E a gente vai entendendo que são ela mesma e um rapaz que ela conheceu na adolescência, que é o Shane. Outro ponto aí que a gente precisa também mencionar a respeito da Eva é que ela é uma mulher que tá enfrentando uma doença que causa certas dores muito fortes nela. Inclusive, um dos pontos negativos pra mim dentro desse livro, um dos poucos, né, pontos negativos pra mim desse livro foi que eu gostaria de ter tido mais informações a respeito dessa questão da saúde dela, e eu sinto que a autora não se aprofundou muito nisso, não trouxe tantas explicações quanto eu acho que o livro poderia ter trazido. Então, ela tem, né, essa questão de saúde, que ela precisa, em vários momentos, assim, se injetar com remédios, né, enfim, coisas pra diminuir a dor, e isso acaba também sendo um fator que, assim, impacta a vida dela de certa forma, sabe? E ela tem essa doença já desde muito novinha, e daí a gente vai tendo também a narrativa sendo intercalada ali nesse presente, em que tudo isso tá acontecendo na vida dela, e no passado, quando ela era uma jovem que vivia com a mãe, uma mãe que não era tão presente, ela tem uma relação muito delicada com a mãe desde a infância, pela forma como a mãe dela, né, levava a vida, e pelas consequências das escolhas da mãe dela e como isso foi refletindo em quem ela era na infância, sabe? Então, também temos essa questão do uso dos remédios e das drogas desde que ela era jovem, né? Porque como ela tem essa doença desde muito pequena, ela desde muito pequena faz uso de substâncias químicas. Então, isso é algo que ela leva pela vida inteira ali por causa da doença dela. E é justamente quando ela é mais jovenzinha ali, que ela tá no ensino médio, mais ou menos, que ela vai conhecer o Shane, que é esse rapaz com quem ela vai passar 7 dias em junho. E o interessante é que, no presente, a gente tem a história acontecendo em 7 dias, no mês de junho, e no passado, quando eles se conhecem, quando eles, né, começam a confiar um no outro e desenvolver um relacionamento que vai partir para um romance em certo ponto, também acontece em junho. E a gente vai tendo também muito do pano de fundo do Shane sobre as questões que ele enfrenta, né, por ser um rapaz que foi adotado, aconteceu uma tragédia na família adotiva dele, ele agora tá, né, se sentindo assim muito sozinho, passa por muitas situações de sentimento de abandono e até mesmo coisas que pessoas que não conviveram com aquela realidade não vão entender logo de cara, mas que a autora vai destrinchando e desenvolvendo isso ao longo da leitura. E o Shane, na vida adulta, também se tornou um escritor, ele também publicou seus livros, só que diferente da Eva, que publicou 15 livros ali, ficou muito famosa por essa série, o Shane publicou só 4 livros e são daqueles tipos de livros considerados cânone, sabe? Tipo assim, um grande sucesso, best-seller, ganhou prêmios, isso e aquilo. Então ele é aquele escritor de livros que as pessoas vão dizer que são mais sérios, entre muitas aspas, enquanto que a Eva, ela escreve livros que a galera vai chamar de a boa e velha farofa, entendeu? Ela tá passando por alguns momentos ali de muita insegurança e também de insatisfação, digamos assim, com o trabalho dela, embora ela se sinta grata por tudo que o trabalho dela permitiu que ela fizesse, mas ela tá nesse momento de impasse em que ela não quer simplesmente continuar escrevendo, só sendo uma escritora, sabe, de livros dessa série de sucesso e tal. Então a gente tem questões muito interessantes sendo trazidas no livro, junto também com esse romance, já que em algum ponto ali da história eles vão se reencontrar depois de muitos anos, né, sem se ver, sem se falar. Então é um livro que vai ter, sim, muitas camadas muito delicadas, que a autora traz de uma forma que eu acho que foi bastante
sensata. Eu acho que ela apresenta realidades que a maioria das pessoas não tem conhecimento, não tem contato e que podem sim trazer certos desconfortos. Inclusive, é um livro que vai trazer alguns temas que podem ser sim sensíveis para muitas pessoas, então eu recomendo que você vá lendo com cautela. Mas de um modo geral, foi uma leitura que me surpreendeu muito positivamente. Eu gostei bastante do livro e é isso. Então, essa foi a minha primeira leitura aí, né, que eu trouxe aqui pra comentar com vocês, que foi nossa leitura do mês passado no Clube do Catarse. E nesse mês agora, no mês de julho, eu tô até aqui com a nossa leitura desse mês, que foi A Loucura do Mel, né? A gente começou a leitura agora no comecinho do mês e eu já posso dizer, gente, que é um livro viciante. Eu comecei a ler ele ontem à noite, tipo assim, pouco antes de dormir, e eu já devorei umas 80 páginas. E eu tô gravando esse vídeo assim no começo da manhã. Então, em poucas horas eu devorei 80 páginas. É um livro muito assim, que você vai lendo e você não quer parar, sabe? Tá sendo uma leitura muito gostosa e eu acho que vai ter bastante coisa pra gente conversar também. Então, se você tiver interesse em fazer parte do clube, inclusive deixo a recomendação da leitura que tá disponível no Kindle Unlimited. Eu também vou deixar aqui na descrição o link pra assinatura. No momento que eu tô gravando esse vídeo, tem uma galera que tem conseguido fazer assinatura com preço promocional. Pra mim, pra minha conta, foi uma grande fake news. Não consegui fazer essa assinatura pelo preço promocional. Mas, se você quiser tentar, o link vai estar aqui na descrição. Deixo a recomendação. Essa leitura tá disponível também, então, no catálogo. E é isso. Bora partir, então, pra nossa próxima leitura, né? Pro nosso próximo livro aí. Que, inclusive, fiz um vlog aqui pro canal. Foi o último livro que eu li da minha leva de leituras de livros de suspense, que eu tava lendo vários suspenses até o mês de junho, começo de junho, mais ou menos. Julho, eu dei uma saída um pouco dos suspenses, mas agora eu já tô pensando em voltar de novo. Inclusive, A Loucura do Mel é um suspense, então, né, estou voltando novamente pra esse gênero. E o livro, então, é o Ela Não Pode Confiar, que é um dos 5 livros que foram publicados pela Dark Side Books nesse... Não é bem um selo, mas é uma coleção de livros cujo título é Elas, né, que são especialistas literárias na anatomia do crime, alguma coisa assim, na anatomia do suspense. São 5 livros de suspense, todos escritos e protagonizados por mulheres, e esse aqui foi o que eu recebi. Eu não recebi todos, né, recebi esse daqui. E assim que ele chegou aqui em casa, eu fiquei super curiosa por essa leitura, porque é um livro que vai desenvolver o thriller psicológico envolvendo maternidade, mais uma vez. Eu gosto bastante de livros que vão desenvolver esse tema, mas aqui eu confesso que eu comecei a leitura esperando uma coisa e recebi outra, porque a gente vai ter um suspense que vai girar em torno de uma recém-mãe, uma mulher ali que tem o seu bebezinho de... Sua bebezinha tem acho que 3 semanas, um negócio assim, é recém-nascida mesmo, e a babá, né, a moça que foi contratada ali pra ajudar ela logo nessas primeiras semanas, né, de pós-parto. Então, aconteceu alguma coisa envolvendo essa mulher e essa babá. A gente vai entendendo mais aos poucos, embora eu sinto que o livro não aprofundou muito nesse ponto, mas a gente vai descobrir ao longo da leitura que aconteceu alguma coisa com essa babá e a gente fica naquela, né? Será que a mãe da bebê tem alguma coisa a ver? Será que a protagonista tem alguma coisa a ver? O livro, ele é narrado em diferentes perspectivas, que são a da mãe e a da babá. Então, no começo ali, a primeira parte, a gente vê tudo pelos olhos da mãe, né? Pelos olhos da protagonista, que é a Rowan. E depois a gente vai ter o livro pulando pra narrativa da babá, a gente vai entendendo mais sobre, digamos assim, panos de fundo da vida de cada uma dessas mulheres, e a gente vai tecendo as nossas suspeitas do que pode ter acontecido, e conforme as narrativas vão se aprofundando, a gente vai vendo que existe mais coisas mais profundas do que aquilo que a gente vê ali na superfície. É uma história que vai trazer também, é óbvio, aí, o tema da maternidade de uma forma muito interessante, toda a culpa que a mãe sente ali, né, por às vezes não tá se sentindo o suficiente pelo filho, ou de muitas vezes tá, enfim, né, naquela dualidade de, meu Deus, eu preciso descansar, eu preciso ter um sossego, mas ao mesmo tempo se sente na culpa porque precisa cuidar da criança. Enfim, são várias coisas assim que a autora traz de uma forma bem sutil, assim, envolvendo esse universo, né, de uma mulher que tá se descobrindo recém-mãe, como também vai trazer aqui, é claro, assim, diferentes temas relacionados à parte psicológica dessas personagens, que eu achei que foi de uma forma muito legal que a autora trouxe aqui. Recomendo bastante a leitura. Enfim, tem vlog aqui no canal em que eu comentei melhor sobre a minha experiência, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês irem lá acompanhar, que tá sem spoiler, mas você consegue ver com mais detalhes o que foi que eu achei do livro. Uma outra leitura que eu fiz no mês passado foi uma leitura que tá na minha meta de livros pra 2024 e também é a continuação de uma série que é O Guardião de Segredos de Jaipur, da Alka Joshi. Eu li o primeiro livro, que é A Pintora de Henna, acho que 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás mais ou menos, assim, faz bastante tempo que eu li o primeiro e eu amei. Gente, foi uma leitura super viciante, imersiva, que me deixou, sabe, presa nos acontecimentos desde o princípio. Eu me preocupei muito com as personagens. Enfim, gente, foi uma leitura muito daquelas imersiva mesmo. E depois, né, de algum tempo, saiu o segundo e o terceiro livro dessa trilogia, que se chama Trilogia de Jaipur. É uma história que se passa na Índia e tal, e a gente tem o livro também sendo ambientado na década de 60, se eu não me engano. Os 2 primeiros livros, eu acho que foi 50, 60 ou 60, 70, alguma coisa assim. E aqui a gente tem essa história que ela acontece depois de A Pintora de Henna, e sim, nós temos os mesmos personagens do que, né, dos que a gente já conheceu no livro anterior, porém aqui nesse segundo livro a gente tem a história focando em um personagem específico que é o Malik. Então seria a história desse garoto que no primeiro livro a gente conhece quando ainda era bem criança, e ele era o ajudante da Lakshmi,
Lakshmi, que é a protagonista de A Pintora de Henna. Nesse livro aqui, o Malik já tá um adulto, né? Ele tem seus 20 e poucos anos e ele ainda é muito próximo da Lakshmi, né? Que essa moça aqui é basicamente, ele chamaria ali de chefe dele, né? Porque, enfim, quando ele era criança, ele trabalhava fazendo serviços pra ela e eles se tornaram muito próximos. É como se fosse uma relação mesmo, assim, de mãe e filho, sabe? A gente sabe que a Lakshmi, ela é uma mulher que decidiu por não ter filhos, então ela enxerga nele mesmo uma figura, assim, como se fosse o filho dela, né? Ela se importa com ele e tal. E daí, nesse segundo livro aqui, a gente vai entendendo que a Lakshmi, como sempre se importou e sempre quis, assim, ela sempre teve ambição, sabe? Pra vida dela e pra vida das pessoas próximas a ela, né? De que as pessoas fossem bem-sucedidas, de que elas tivessem bons empregos, de que elas subissem na vida, sabe? E ela acabou sonhando muito com isso pro menino ali, né? Pro Malik. E ele teve a oportunidade de estudar em uma escola muito boa pra rapazes ali, de Jaipur mesmo, se eu não me engano, muito por influência dela, né? Por ela ter conseguido isso dentro da sociedade ali, né? Já que ela era uma pintora de henna que conhecia pessoas que deviam favores. Então tem muito disso, gente. Nessa trilogia inteira, até o momento, né? Pelo menos no primeiro e no segundo livro, tem muito essa coisa de ai, você tá me devendo um favor, ou então eu conheço fulano que trabalha lá no palácio de não sei quem. Então é muito essa questão de, tipo assim, o jogo de interesses e de conhecer pessoas que têm, sabe, influência. E a Lakshmi, ela é uma mulher que, embora seja de uma casta mais baixa, ela, enfim, né, fez o seu caminho na vida que fez com que ela se tornasse agora, né, uma mulher aí de certa influência dentro da alta sociedade. A gente vai entendendo isso no primeiro volume. Então aqui a gente vai acompanhar, né, o Malik, depois que ele já se formou nessa escola pra rapazes, e a própria Lakshmi dando pra ele um incentivo e conseguindo pra ele, né, um trabalho em uma construtora de uma família que também deve favores pra ela, né. A gente vê esse favor nascendo, na verdade, lá no livro anterior. Então ele vai entrar nessa empresa como, assim, um mero ajudante, uma pessoa que tá, assim, conhecendo ainda os ofícios. Então ele vai aprendendo mais sobre construções, aprendendo mais sobre como é, né, a vida realmente, assim, de uma construtora. E já no começo do livro a gente sabe que existiu um desastre que aconteceu em um cinema que foi construído por essa construtora, né? Uma parte desse cinema desabou e a gente vai ali com o passar da leitura tentando entender qual é a relação dessa construtora e qual vai ser a relação do Malik com esse, né, esse ocorrido. Enfim, são várias coisas que vão sendo desenvolvidas aqui de uma forma bem legal. E a gente tem também ali um interesse amoroso dele, né, do Malik, que é uma jovem que faz parte de uma aldeia. E a gente vai entendendo mais também sobre a questão da cultura, da forma de viver, né? Como também os conhecimentos que eles têm sobre ervas, né? Ela é uma moça que conhece muito sobre ervas medicinais, inclusive ela vai se aproximar da Lakshmi, muito por isso também, já que a Lakshmi trabalha em um hospital. Então a gente vê, né, essa história sendo trazida pelos dois lados, tanto pelo lado do Malik quanto pelo lado do interesse amoroso dele e o envolvimento da Lakshmi em tudo isso. Então a gente pode dizer que sim, a Lakshmi, que é a protagonista do livro anterior, ainda tem, né, uma grande influência nesse segundo volume, porém a história, digamos assim, principal, ela parte realmente, assim, da vida do Malik. E o terceiro volume, pelo que eu estou vendo, né, pelo que eu andei vendo ali, vai também trabalhar a perspectiva, né, na verdade o protagonismo de uma outra personagem que seria a irmã da Lakshmi. Então tô bem curiosa aí pelo próximo livro. Já ouvi algumas pessoas falando que o terceiro foi o melhor de todos, foi o favorito dessas pessoas, mas enfim, esse aqui também não ficou muito atrás. Eu gostei muito de A Pintora de Henna e continuo gostando muito desse segundo volume. Tô gostando muito da série como um todo, recomendo aí pra você caso ainda não tenha lido. E agora vamos para romances, gente. Falar de dois romances aí que eu li no mês passado. Alto Teor Amoroso foi um lançamento que saiu há pouquíssimo tempo pela Harlequin. Pra ser sincero, eu não comecei esse livro aqui com pretensão de, sabe, seguir com ele. Eu ia ler ele um pouco, ler mais um pouco de outro, sabe? Intercalando, mas ele me pegou logo de cara, então eu acabei devorando ele, assim, acho que uns 2 dias. E aqui a gente tem um romance, gente, que assim, ele não traz uma super trama elaborada, com temas, assim, muito, sabe? Uau! Não, ele é aquele tipo de livro que você pega pra, assim, se distrair, esquecer dos problemas, quando você tá precisando de uma coisa leve, uma coisa, sabe, que vai te trazer um romancinho gostosinho, fofinho, aquela coisinha, sabe? Meio água com açúcar, que vai ter também bastante hot. Então aqui eu acho que eu diria que tem um água com açúcar com muita pimenta. Eu diria ele tem várias cenas eróticas, mais até do que eu acho necessário. E eu sou uma pessoa que não se incomoda. Tem gente que não gosta de livros com cenas hot. Eu não me incomodo quando existem livros com esse tipo de cena. Mas eu acho que em determinadas histórias, quando os autores, né, as autoras ali no caso, perdem a mão, assim, sabe? Elas acabam dosando demais. Vem muitas dessas cenas. Esse aqui foi um caso desse aí que eu tô falando com vocês. Tiveram muitas cenas eróticas que não tem tanta, assim, relevância pra história. Então, às vezes, eu fico perguntando, tá, mas pra que isso aqui tá acontecendo? É mais realmente
justamente pra trazer uma pimenta pra galera que gosta? Eu acho que sim, né? Pras leitores que gostam de ver livros eróticos. Então, se você gosta, esse aqui vai ser pra você. Tem várias cenas, assim, que às vezes nem vão ter tanta importância pra história, mas elas estão aqui. A gente tem, então, dois protagonistas. A menina, né, que tá voltando pra cidadezinha ali de onde ela cresceu, basicamente, que é a ilha de Skye, na Escócia. Ela é, agora na vida adulta, né, uma atriz de sucesso. Não tanto sucesso assim, a gente vai entender que ela tá passando por um momento muito delicado na carreira dela, que a gente não sabe exatamente o que é no começo do livro. E ela tá voltando pra poder resgatar a herança do avô dela, que faleceu, que é a casa, né, onde ele viveu a vida inteira e onde ela cresceu também ali na boa parte da sua infância, e a destilaria de uísque que o avô dela tinha. Então ela tá voltando ali, né, pra poder tocar as coisas. Só que tem uma pessoa já que cuida dessa destilaria, que é o Malcolm. Ele é o cara que basicamente era o ajudante do avô dela, assim, por muito tempo, e é um amigo de infância dela, que ela, né, eles se conhecem desde criança e tal. E quando ela volta pra lá, né, pra essa casa aí dos avós, vai estar um clima meio de animosidade, porque ele tem uns pensamentos, né, ele tem as suas, sei lá, os seus preconceitos, sabe, as suas ideias preconcebidas de quem ela é. E, enfim, tem até um rancor, assim, por algumas coisas que ele acha que aconteceu, mas que na verdade ele, né, não sabe exatamente o que aconteceu. E a gente vai ver que a relação deles ali a princípio vai ser mais, assim, de animosidade, sabe, de uma coisa meio estranha. Ela vai tentar se envolver com a destilaria, que é, assim, a menina dos olhos dele, né, tipo assim, ele tá lidando com a destilaria já faz um bom tempo, enquanto, né, ela não voltou. Então, meio que ele sente que ela tá se intrometendo onde não deve, sabe, ao mesmo tempo que ela tá ali, porque ela é herdeira do negócio, né. Então, a gente vai vendo essa animosidade surgindo ali, e com o passar da leitura é óbvio, né, a gente vai ver que todos esses mal entendidos vão sendo solucionados, eles vão, é claro, se aproximar, e eles vão, é claro, também se envolver, e vai surgir daí um romance, e a gente vai ver o romance surgindo e todas essas cenas hots aí que eu falei pra vocês. Então, é basicamente esse, né, essa sinopse do livro, esse é o plot da história. Não tem muito mais do que isso. A gente, é claro, tem ali uns momentos, né, de a gente vê as consequências da vida dela, né, por ela ser famosa, por ela ter feito filmes e tal, então a gente vê um pouco disso também sendo trazido no livro, mas de um modo geral, assim, não tem grandes plots. A gente tem aqui aquela construção de um protagonista masculino que é grandão, né, então, tipo assim, ele é sempre descrito, sabe, como uma pessoa muito grande, mas também muito quieto, muito na dele, soturno, assim, sabe, que não é muito simpático, não é muito de dar sorrisinhos, então tem essa parte da pessoa mais na dela, sabe, então pra você que gosta desse tipo de livro, deixa aqui a recomendação. Eu dei umas 3 estrelas pra ele porque não foi uma leitura ruim, mas ao mesmo tempo não foi um livro uau, sabe? Então assim, foi uma boa leitura, um bom romance, recomendo pra quem gosta, né, de livros assim, mas eu acho que não é pra todo mundo, eu acho que não é todo mundo que vai conseguir ler o livro e achar ele maravilhoso. Eu só dei 3 estrelas porque eu tava esperando que ele fosse ser algo realmente assim a mais, mas foi uma leitura boa, uma leitura agradável, gostosa de fazer. Quem gosta de romance vai, né, se aproveitar muito desse livro. Quem não gosta tanto assim, talvez não ache lá grandes coisas, mas deixa aqui a recomendação de todo modo. Seguindo pro próximo romance, foi um livro que eu escolhi ler num vídeo que eu fiz, um vlog que eu fiz, na verdade, tentando descobrir qual vai ser o meu próximo livro, lendo o primeiro capítulo. Eu selecionei vários livros aqui da minha estante, que foi uns 4, e acabei decidindo por ler O Amor Não Morreu, da Ashley Poston, que é um livro que tá aqui na minha estante, gente, há muito tempo. Eu sempre vi as pessoas elogiando bastante esse livro, falando muito bem, que era muito gostoso, muito divertido, romance levinho, etc. Só que eu ainda não tinha tido a minha experiência com ele, então aproveitei, né, que ele me fisgou pelos primeiros capítulos e já li. Também foi um livro que eu li bem rapidinho, assim, coisa de 2, 3 dias eu já tava finalizando ele, porque foi realmente uma leitura muito imersiva, muito gostosa e, enfim, devorei a história. Bom, O Amor Não Morreu é um romance que tem um pouco de comédia e que também vai ter um pouco de sobrenatural, por incrível que pareça. Aqui a gente tem a história dessa protagonista, que é uma ghostwriter. O que que é isso? Traduzindo aí pro português livre, né, é tipo uma escritora fantasma. Sabe aquela galera que escreve livros, mas aí outra pessoa que assina, sabe? Geralmente tem isso. Alguns autores muito famosos que, sei lá, não estão conseguindo escrever livros ou por algum motivo não estão escrevendo. E daí tem uma outra pessoa que escreve pra elas e elas só assinam com o nome delas. Tipo assim, é meio estranho, mas isso acontece mesmo. Então ela é uma ghostwriter de livros de romance pra uma autora aí de muito sucesso, e ela tá num momento da vida dela, da carreira dela, em que ela não tá conseguindo ir adiante com o livro que ela precisa entregar. Ela tá com um prazo apertado pra entregar esse livro, porque é um livro de romance com um final feliz, e ela passou por uma desilusão ali amorosa que não tá permitindo com que ela finalize essa história, com que ela leve essa história de amor adiante, porque ela não tá mais acreditando no amor. Pra ela, o amor morreu. Diferente do título do livro, pra ela o amor morreu. Além disso, a gente tem essa personagem que a família dela é dona de uma funerária. Lá na cidadezinha, né, de onde ela nasceu e cresceu, a família dela é dona da principal, ou se não me lembro bem, da única funerária daquela cidadezinha. Eles sempre se dedicaram a esse ramo, assim, criaram os filhos enterrando pessoas, e ela, assim como o pai dela, né, ela divide com o pai dela essa habilidade de ver gente morta. Então ela tem, né, essa peculiaridade de que ela vê as pessoas que faleceram, e no começo do livro é mencionado bem por cima, assim, que
no presente momento ela meio que ignora, sabe, os espíritos que aparecem pra ela. Ela meio que, tipo, decidiu deixar isso de lado depois de algo que aconteceu lá na cidadezinha dela, que foi inclusive o que fez ela querer ir embora e se mudar pra Nova York. Então a gente vai ter, né, essa história começando assim. Ela vai precisar fazer essa entrega desse livro. Ela inclusive tem uma reunião com o editor do livro dela, com quem ela vai ficar. Alguns dias depois ela vai, enfim, beijar esse cara, vai ter uma noite ali que ela vai ficar com ele. E nessa mesma noite ela vai descobrir que o pai dela faleceu, então ela acaba voltando pra cidadezinha dela do interior, e daí a autora vai desenvolver muito essa questão do luto. Enfim, né, tem essa parte do luto sendo trabalhada também dentro da história. Mas basicamente, assim, o plot principal da história é, ela tá lá nessa cidadezinha dela, né, com a família, tentando resolver as coisas do enterro do pai, quando tocam a campainha da casa dela, e quando ela atende, é o editor lá com quem ela ficou, o cara que ela pegou uns dias atrás, só que o cara tá morto, tipo assim, ela tá vendo o fantasma dele, sabe? E daí a história vai surgir a partir disso, né, vai se desenvolver a partir disso. Esse cara que, aparentemente, só ela consegue ver, ele não consegue ir pra outro lugar porque ele não sabe muito bem pra onde ir, ele tá meio perdido. Eles vão conversando ali, tipo, vão trocando confidências e coisas, vão vivendo situações que, tipo assim, só quem tá realmente vivendo aquilo fisicamente é ela, enquanto que ele tá nesse segundo plano aí, né, que a gente vai vendo que eles vão viver algumas coisas paralelamente a isso. A gente tem essa questão do enterro acontecendo, né, o enterro do pai dela acontecendo, tem essa questão do trabalho dela também, alguns detalhes, assim, envolvendo a família dela que a autora vai desenvolvendo também. Então é um livro que ele tem, assim, várias camadinhas que a autora vai destrinchando ao longo da leitura, ao passo que ela vai desenvolvendo esse romance proibido, né, um romance impossível, na verdade, assim, né, que é entre uma pessoa que tá viva e uma pessoa que não está mais neste plano, não está mais na sua forma física, né? Então a gente vai ver a história surgir a partir daí, e é claro que a gente vai ter aí, né, bastante momentos de muita emoção, porque a questão do luto vai estar sendo trabalhada aqui, ao mesmo tempo que a gente fica naquela empolgação de ver o que vai acontecer com esse romance, né, que é um romance impossível. E eu confesso que eu comecei o livro, quando eu vi que ele tava indo pra esse lado do romance, eu já fui tendo uma expectativa do que poderia acontecer no final, e eu estava certa, sabe? Assim, eu acertei como que a autora iria trabalhar essa questão do romance no final, então não foi uma grande surpresa, mas ainda assim foi legal de acompanhar. Falando de um modo geral, foi um livro divertido, gostoso, eu li bem rapidinho, me entreteu, fiquei assim bem, sabe, presa na história mesmo, mas assim, não posso dizer que foi um super livro favorito, maravilhoso, que eu vou, assim, guardar comigo pro resto da vida. É um livro que eu recomendo pra quem tá precisando de uma leitura leve, pra quem tá precisando de uma leitura que vai, sabe, te desestressar, te fazer dar algumas risadas e também se apaixonar por um casal, porém, né, não foi aquele livro super marcante pra mim, então eu recomendo aqui pra vocês também. Acho que eu dei 4 estrelas pra esse livro, e tem aí a questão do luto que a autora vai trabalhar aqui, né, então se você tiver alguma questão envolvendo esse tema, vai com cuidado aí na sua escolha da leitura. Agora a gente vai falar, galera, de um livro que, assim, se tornou também um dos meus livros favoritos desse ano. Eu tava com altas expectativas pra ele, e foi uma leitura realmente, assim, que me marcou muito, que foi Tom Lake, de Ann Patchett. Esse livro que chegou aqui, tipo, ele chegou numa semana, acho que coisa de uma semana depois eu já tava lendo ele, e eu li o primeiro capítulo e foi, assim, instantâneo. Eu peguei ele pra ler, eu já fui de uma vez, assim. Esse livro é da mesma autora que escreveu A Casa Holandesa, que é um livro que eu também gosto muito. E assim como em A Casa Holandesa, aqui ela vai desenvolver uma história familiar, sabe? Que se passa, assim, por muitos anos dentro da mesma família. Só que aqui a gente tem isso sendo trazido de uma outra forma. Inclusive, esse livro, enquanto eu lia, eu acho que ele foi uma mescla, assim, eu senti vibes, sabe? Vibes de universo de Taylor Jenkins Reid, sabe? Assim, Malibu Renasce, com gente famosa, porque a gente vai ter um pouco dessa questão também. E também livros, né? Tipo, o próprio A Casa Holandesa ali, né? Que vai ter essa história da família e tal. Aqui a gente tem esse livro que é uma história dentro de uma história. Basicamente, a gente tem essa protagonista que é a Lara. Ela é uma mulher que agora no momento presente, ela tem seus quase 60 anos, ela tem 3 filhas que já são adultas, e elas estão confinadas por causa da Covid-19. Então elas estão todas juntas ali, né, com o marido, inclusive, então tá a família toda reunida, né, o pai, a mãe, as 3 filhas estão nessa fazenda de cerejas da família, e como estão todos confinados, né, os funcionários da fazenda não estão trabalhando, eles estão, né, em isolamento, a família então vai acabar tendo que fazer esse trabalho de realizar a colheita das cerejas. São cerejas doces que elas precisam ser colhidas em um tempo certo, antes que estraguem. Enfim, tem toda uma questão ali que a autora vai explicando aos poucos. Mas acontece que, como tá todo mundo ali nesse isolamento, e as mulheres, né, todas as mulheres passam muito tempo juntas ali fazendo a colheita enquanto o pai tá fazendo trabalhos mais pesados, as filhas acabam pedindo pra mãe contar pra elas sobre a história de quando ela era jovem, quando ela fez parte de um grupo de teatro e ela acabou namorando um ator que também fez a peça ali junto com ela, e que no momento presente é um ator de muito sucesso, né? Ele é uma pessoa muito famosa. Então, basicamente, essa mulher, né, ela teve o seu início na atuação, ela teve o seu início no teatro, e ela não seguiu adiante com a sua
sua carreira, embora a gente vá entendendo aqui, né, com o passar da leitura, que ela tinha, assim, chances muito boas, né? Ela tinha oportunidades promissoras de se tornar uma pessoa conhecida dentro da atuação, porém a gente vai entendendo aos poucos ali o que levou ela a não seguir essa carreira. E o curioso é que a gente tem essas 3 filhas dela, né, que são moças já adultas, enfim, que cada uma vai ter a sua personalidade, cada uma tem, assim, o seu jeito de lidar com as coisas, ou a sua forma de enxergar as coisas, ou até mesmo suas peculiaridades, sabe, naquilo que elas preferem, ou nas suas obsessões, sabe, assim, é muito legal acompanhar isso. Mas enfim, a gente vai ter essa história sendo narrada, então, no passado e no presente, e a gente vai, ao longo da leitura, entendendo o que aconteceu lá no passado, e a gente vai também tendo algumas, assim, vendo alguns desdobramentos disso no presente. E a autora faz isso de uma forma muito, muito legal. E uma das coisas que eu mais gostei nesse livro é de poder perceber, né, uma coisa que a autora traz de uma forma muito sutil, assim, que é como a gente, assim, a vida que a gente leva hoje, a pessoa que a gente é hoje, as pessoas com quem a gente convive hoje, tiveram, de certa forma, origem em alguma decisão que a gente tomou no passado, em alguém que a gente conheceu no passado, ou em alguma experiência que a gente teve em algum momento da vida que fez a gente tomar uma decisão de seguir por um lado ou seguir por outro. Então, é muito legal ver, ao longo da leitura, essa questão de causa e consequência ao decorrer de uma vida, sabe? Do tempo de uma vida mesmo, que é o que a gente vê acontecendo aqui com essa mulher, com a Lara. E é bem legal, assim, porque ela não começa a contar a história do ponto em que ela começou a se envolver com o cara, sabe? Tipo assim, as meninas querem saber do cara, né? O objetivo de tudo ali é pra saber como foi que ela chegou a se relacionar com esse cara. Só que daí ela fala, não, toda história tem um começo, né? E pra eu chegar nesse ponto, vocês precisam entender o que aconteceu antes. Daí ela volta, sabe? Narrando tudo que veio lá. Então é muito legal, assim. Enquanto eu li esse livro, eu me senti, tipo, sabe quando você tá numa roda de pessoas da sua família, aconchegado, talvez num dia de chuva, ou num dia que caiu a energia e a tua família, né? As pessoas da sua família, as mulheres ali, sua avó, sua mãe, não sei, estão narrando uma história pra você, estão contando uma história de quando elas eram mais jovens, ou às vezes criando, né, trazendo relatos, sei lá, meio de sobrenatural, meio de terror de quando elas eram crianças, sabe? Essa aura, sabe? Essa vibe. Foi isso que eu senti lendo Tom Lake, e eu acho que isso causou ainda uma impressão ainda melhor pra mim dentro do livro, porque, né, eu senti toda essa vibe lendo a história, e foi um livro que eu gostei muito de ter lido. Deixo aqui a recomendação pra vocês mais uma vez, de Tom Lake. Foi um dos melhores livros que eu li esse mês, com certeza, e vou continuar indicando ele aqui por um bom tempo ainda. Eu vou deixar, é claro, os links aqui na descrição dos livros pra vocês fazerem a aquisição caso tiverem interesse. E só vou comentar agora do último livro que eu li, que na verdade foi um audiolivro, que foi o do último livro da série Os Bridgerton, que é A Caminho do Altar. Eu tô muito atrasada, na verdade eu já gravei o último livro, tá? A última resenha, na verdade, desse livro já tá gravada, já tá em processo de edição. Porém, eu tava muito atrasada, né? Eu precisava muito falar sobre esse último livro, e como faz muito tempo que eu li a série, né? Porque quando eu li a série Os Bridgerton, eu li tudo de uma vez só, basicamente, assim. Eu peguei do terceiro e fui até o último de uma vez só. E como faz um tempo, né, que eu li esse livro, eu quis reler pra poder trazer pra vocês as minhas impressões mais detalhadas. Então, é um livro que eu já li, né? É uma série que eu já comento aqui no canal há algum tempo. Vou ainda publicar a resenha exclusiva sobre ele, vai sair muito em breve, com e sem spoiler. Mas, só pra trazer aqui, né, pra vocês essa informação de que esse foi mais um livro que eu li. Pra quem não conhece, esse é o livro do último irmão a se casar dentro da família Os Bridgerton. E ele começa de uma forma muito inusitada, que é esse menino, né, o Gregory, invadindo um casamento. Basicamente é isso, né? A gente tem a cena dele invadindo um casamento e tentando impedir que essa moça se case com esse cara porque ele é apaixonado por ela. Aí a gente vai ter a história voltando no tempo, né? Onde tudo começou. E a gente vai entender que ele vai ter, assim, uma paixão à primeira vista por uma moça. Acontece que essa moça, ela é uma moça muito desejada por vários caras ali da sociedade. Então, tipo assim, ele vai ser só mais um, sabe? E ela é uma moça que tem já o seu grande amor, que não é nenhum desses caras, e ela não dá atenção pra nenhum deles. E ela tem uma melhor amiga, que é a Lucinda, que a gente já sabe ali que vai ser a protagonista da história, porque a gente tem a narrativa também sendo feita, trazida, né, ali pela perspectiva dela. A gente só precisa ir lendo pra descobrir como que as coisas chegam no ponto que o livro começa, sabe? Enfim, foi um livro que, na primeira vez que eu li, eu achei meio chatinho, acho que foi o que eu menos gostei na época que eu li, né, da outra vez. Porém, dessa vez eu já mudei de ideia, não é o que eu menos gostei. Eu gostei bem mais dessa segunda leitura, e tem alguns pontos ali do livro que eu achei meio, né, assim, não muito felizes por parte do Gregory, né, do protagonista, mas de um modo geral, foi um livro que eu curti, né, eu gostei de como a autora construiu a história, como ela trabalhou esse personagem que desde o começo, né, já tá preparado pra se apaixonar, ele sabe que isso vai acontecer com ele porque ele viu acontecer com todos os seus irmãos, então ele tá super aberto, sabe, a se apaixonar por uma pessoa, e quando ele encontra essa moça, né, que ele só vai ver, assim, a parte de trás da cabeça dela, ele só vê a nuca dela, ele já se apaixona, ele falou, não, é com essa aí que eu vou casar, essa vai ser a mãe dos meus filhos, sabe, só por ter visto a nuca da menina. E tem essa parte aí que acaba sendo também um pouco mais cômica, né, porque ele é até meio exagerado nessa forma dele, assim, de expressar as coisas. Então, foi um livro um pouco diferente dos anteriores, por isso também eu acho que, né, se destacou aí nessa segunda leitura. Mas enfim, vai ter resenha aqui com detalhes, com e sem spoiler sobre esse último livro. Só pra fechar aqui então as minhas leituras de junho e compartilhar tudo isso com vocês. E é isso, galera. Finalizando o vídeo aqui, eu já com a garganta bem
arranhada. Eu até deveria comentar com vocês sobre mais um livro, que é esse aqui, ó, O Mal de Marta, porque boa parte dele foi lido no mês de junho, porém eu concluí ele em julho, então ele vai entrar nas leituras de julho, então esperem aí pro próximo mês. Mas era isso que eu tinha pra vocês hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Comenta aqui embaixo qual desses livros você ficou a fim de ler, se algum deles te interessou, que eu vou adorar saber, comenta aqui. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau!